Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou fazer um vídeo mais voltado para você que está começando no Star Wars Unlimited, que quer aprender alguns decks novos, ou você que quer jogar com seus amigos alguns decks mais budget, com poder de criatura, poder geral do deck um pouquinho mais baixo, ou você que começou no Star Wars, não quer investir muito dinheiro, quer poder montar um deck para jogar na sua loja, talvez jogar um showdown aí que vai rolar nas próximas semanas e se dá bem, conseguir bater com os principais decks e pelo menos ter jogo, né? Um pequeno disclaimer é, obviamente os decks que eu vou mostrar nesse vídeo são mais fracos do que os principais decks do meta. Então, não espere que você vai ganhar todas as partidas contra um RAM amarelo com esses decks, não espere que você vai ganhar todas as partidas contra um Bosque azul com esse deck, etc. Mas a ideia é que são decks interessantes, são decks legais, são decks divertidos e que você vai ter jogo contra esses decks. Então, dependendo da mão que você tirar, o seu oponente tirar, você vai ter jogo e eles têm uma estratégia de jogo concisa, uma estratégia de jogo que faz sentido e não é uma pilha de cartas. Então, é isso que eu procurei fazer aqui com esses decks, tá certo? São três decks que eu vou trazer aqui para vocês hoje. O primeiro deck é o mais budget de todos, então é o deck que se você quer investir assim 60, 70 reais para montar um deck e já começar a jogar e conseguir, né, dar jogo na sua loja, eu iria nele. O segundo deck, ele é um pouquinho mais caro, mas é o deck que eu indicaria para iniciantes. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente exatamente o porquê. E depois eu vou passar pelo deck budget que eu entendo ser mais competitivo no meta atual com as cartas atuais, né? Também outro disclaimer aqui, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de fevereiro de 2025. Então a gente já tem spoilers do set 3, mas nenhuma carta ainda. Então eu só tenho cartas do set 1, 2 e 3 para montar aqui essas listas. Se vocês gostarem bastante, eu posso atualizar elas ou trazer uma parte 2 desse vídeo com listas já do set 4 mais para frente, tá certo? Começando pela primeira lista, é um Gar Saxon amarelo budget, obviamente, né? Então, deixa eu me diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor de ver. A ideia do deck é um deck tempo mais agro. Depois eu vou passar um pouquinho das estratégias, vou passar primeiro um pouquinho das cartas. Qual que é a ideia? É você colocar ou criaturas que já tenham algum tipo de upgrade. Então, o Gar Saxon ele faz o seguinte: cada unidade com upgrade aliada, né, cada unidade aliada com upgrade, tem mais um, mais zero. O que isso te permite fazer durante o jogo? Que você faça várias trocas melhores do que você deveria poder com essas criaturas. Vou dar um exemplo. O Craft Smuggler é uma criatura de 2 de custo, 2/2, com escudo. Se o seu oponente desse um Battlefield Marine, que é aquela carta 2 de custo 3/3, você não conseguiria trocar. Você precisaria de duas trocas, né? Você bateria com ele, trocaria o escudo e depois bateria de novo. Com o Garsaxo, você troca de uma vez e você não perde a sua unidade, né? E essa é a grande temática do deck. Você vai conseguir fazer trocas agressivas, você vai conseguir bater na base com mais força do que você deveria, e você vai tomando conta do jogo a partir daí. As suas unidades que não têm um upgrade, você consegue colocar um upgrade nela, seja via do Snapshot Reflexes, seja do Hotshot. Então você consegue, ou por exemplo, aqui você consegue colocar também da Tie Advance, coloca upgrade. Tem algumas outras formas também. O Lompai, que a hora que você bate, você pode colocar um escudo numa criatura sua. Tem algumas maneiras de você colocar upgrade nas suas próprias criaturas. E a ideia do deck é essa. Você, a partir dos upgrades e a partir das suas unidades melhoradas pelo Gar Saxon, você vai conseguir sempre fazer trocas de um pouco mais valor, sempre conseguir agressivar a base um pouco melhor. Aqui do lado desse deck específico, eu deixei três cartas que eu acho que melhorariam o deck consideravelmente se você quiser investir um pouco mais depois. Que é o Boba Fett unidade, Change of Hearts e o Cad Bane unidade também. Então, se você quiser melhorar um pouquinho algumas cartas específicas aqui desse deck, por exemplo, você pode trocar o Dr. Evazé pelo Boba Fett, você pode trocar aqui um Clan Saxon Gauntlet por um Change of Hearts e talvez um Super Commando Squad pelo Cad Bane, coisas desse tipo. Tem outras cartas que podem melhorar o deck, aqui eu trouxe só algumas ideias. Esse é o deck mais budget dos três que eu vou mostrar. Qual que é a estratégia do deck? Como eu estava falando, ele é um deck tempo. Então ele é um deck com características de deck agro, mas você não quer só bater na cara, né? Você quer também procurar usar seus equipamentos para fazer troca de valor. Então, como eu estava explicando ali no começo do Craft Smuggler com o Battlefield Marine. Você quer procurar trocas desse tipo, que você consegue fazer uma troca para cima e mesmo assim ter alguma vantagem, certo?
tem bastante carta de espaço nesse deck, então, principalmente se você for jogar uma melhor de 3, no jogo 1 você encheu o seu board no espaço, dá upgrade nas coisas, tem um combo que é forte, que é você fazer a Lurking Time Phantom com Tie Advance. Você consegue bater muito forte no espaço muito rápido e seu oponente não tem muito o que fazer. E a terceira estratégia que é interessante é o seu líder. Quando você flipa o Garsaxon, a habilidade dele diz que você pode, quando um aliado seu morrer com um upgrade nele, você pode retornar o upgrade para sua mão. Então, qual que é o problema de upgrade no Star Wars Unlimited? Muitas vezes você vai estar tomando 2-1 no jogo. Então, muitas vezes você vai colocar a sua carta, colocar o upgrade nela, vai morrer, e você vai fazer 1-1, só que na verdade você perdeu 2 cartas. O Garsaxon, ele evita que isso aconteça. Por quê? Você pode, por exemplo, flipar o Garsaxon e usar um Snapshot Reflexes para fazer uma criatura sua trocar com outra. E você volta o Snapshot Reflexes para sua mão. Então, no final, foi 1-1. Então, o Garsaxon não só funciona para agressivar a base, ele funciona também para você conseguir fazer essas trocas um pouco mais de valor. Ele é o deck mais simples dos 3 que eu vou mostrar aqui, ele é o deck mais fácil de você pegar e começar a jogar, e ele é o deck mais barato de todos. Então é bem interessante aqui essa lista de Garsaxon amarelo. Se você quiser dar upgrade nela, teve acho que foram 2 Garsaxons que ganharam PQs ou ficaram no top 4 de PQs ao redor do mundo. É uma variação desse deck. Então, se você pegou o deck, gostou, quiser melhorar, procura no SW Competitive Hub, lá tem as listas do Garsaxon. Eu provavelmente vou deixar uma aqui nos comentários com alguma lista que eu gosto mais ou que eu recomendo, tá bom? Esse é um deck bem legal aqui para começar. O segundo deck é para quem tem saudades do Boba amarelo do primeiro set. É um Boba Fett amarelo, mas é um Boba Fett verde. E esse é um deck que... Por que é o meu deck recomendado para quem está começando a jogar? Se eu tivesse um amigão meu que falasse, cara, Lê, quero começar a jogar amanhã, me fala um deck que eu vou aprender tudo do jogo, é esse deck aqui. Por quê? Ele tem basicamente todas as mecânicas do jogo até agora. Ele não vai ter piloting da 4ª edição, mas até agora ele só não tem bounty. Tirando o bounty, ele tem todas as mecânicas do jogo. Então ele vai ter smuggle, ele vai ter sentinela, ele vai ter ambush, vai ter destruição de recurso oponente, né, com a scanning officer, ele vai ter ramp, vai ter coordinate, procurar o seu deck, sabotador, putz, absolutamente todas as mecânicas, raid também, assim, todas as mecânicas que existem no Star Wars Unlimited, tirando o bounty, esse deck tem. Então, eu acho que se você estiver querendo aprender mesmo como joga o jogo, entender todas as mecânicas dele, esse é um deck bem interessante para você começar. Porque você vai precisar entender todas as keywords, o que cada uma faz, porque o deck gira em torno de keyword. A habilidade do Boba Fett fala que quando você joga uma unidade que tem uma ou mais keyword, o que é uma keyword? Sentinela é uma keyword, ambush é uma keyword, tudo isso que está escrito em vermelho nas cartas é uma keyword, tá? Então, toda vez que você joga uma unidade que tem uma ou mais keywords, você pode exaustar o Boba Fett. Se você fizer isso, você pode dar para uma unidade +1/+0 nesse turno. O Boba Fett virado fala que todas as suas unidades com keywords têm +1/+0. Então, jogadas interessantes que você pode fazer. Se você joga uma unidade com ambush, ela já pode entrar +1/+0. Então, por exemplo, você joga um Plo Koon com coordinate, que bateria para 6, com o Boba Fett ele bate para 7. Então, esse tipo de jogada você pode fazer com uma certa frequência. O Cloud Rider vai entrar batendo 4, etc. Então, é um deck que tem todas as keywords. Ele já está com o side aqui pronto. Ele é um deck razoavelmente competitivo. Teve um PQ que ele foi bem. Mas esse é um deck que eu acho mais difícil de dar upgrade, tá? Se você quiser começar e aprender o jogo, tem várias cartas aqui que funcionam em vários decks. Mas esse deck específico, acho que ele não dá upgrade para um deck tão competitivo assim, tá? Mas ele é bem interessante. Qual que é a estratégia do deck, né? Além de todas as keywords que eu estava falando. Ele é um deck mid-range. O que é um deck mid-range? É um deck que é adaptável ao longo do jogo. Você vai precisar entender em quais partidas você vai precisar agressivar, em quais partidas você vai precisar ser um pouco mais o controlador. Entender bem o momento de você trocar e de você agressivar a base. Em quais partidas você vai querer rampar e você vai estar mais tranquilo, em quais partidas você vai querer ter pressão de board. Então, a segunda estratégia aqui é bem importante, porque o Boba Fett entra no 6, e líderes que entram no 6 têm que ter uma força muito alta. O Boba Fett não tem essa força tão alta assim, ele é um 4-7.
Mas se você consegue rampar, aí você consegue botar um 4/7 para bater com líderes que entram no turno 4, né, de 5 recursos, e ele volta a ficar bem forte. E tem um combo que é conhecido para quem jogou o primeiro e o segundo set, que é o Boba Fett mais a Boba Fett Armor, que é quando você joga uma unidade que tem o nome Boba Fett, todo dano que seria dado para ela é reduzido por 2. Então, se você der 4 dano no Boba Fett com a armadura, na verdade você está dando 2 de dano. E isso acontece para toda a instância de dano. Então, se você consegue rampar, você vai ter 6 recursos. Você desce, por exemplo, uma Liberator ou um Modded Cohort e o Boba Fett Armor, você vai estar muito forte no jogo, vai ser muito difícil de correr atrás de você. Então, rampar é importante. Mas, por exemplo, contra uma Sabine, vai ser difícil de você rampar, porque você vai perder muita pressão de board. Então, entender essa dinâmica é muito importante. E trigger. O Boba Fett é um líder de trigger, que é outra coisa que eu achei legal para quem está começando. Por quê? O Gar Saxon, que eu mostrei lá na primeira, fala que todas as suas unidades com upgrade têm +1/+0. O Boba Fett agora fala: quando você joga uma unidade com keyword, você precisa exaustar esse líder, ou seja, é um trigger. E aí você dá +1/+0 para alguma unidade sua. Precisa lembrar sempre de usar o trigger ao longo do jogo. E aí minha dica, mesmo que você não vá usar o trigger, putz, joguei aqui uma unidade com ambush que não vai bater em nada. Ou, joguei um sentinela e meu oponente não tem mais nenhuma jogada. Coisas desse tipo, faz o trigger. Lembra sempre de fazer o trigger, porque senão na hora que valer você vai esquecer. Então, crie bons costumes jogando. Eu acho que esse é um deck que cria, se você ficar bom com ele, você criou bons costumes e você entendeu boa parte dos funcionamentos do jogo como um todo, de todas as keywords. Então esse é um deck que, assim, ele é adaptado de uma lista que o Torx postou. Eu fiz ela mais budget ainda, porque no Brasil o budget dos Estados Unidos não é o budget daqui. Eu acho que essa lista com uns R$ 100 você monta, tá? Talvez uns 100 e pouquinho aqui, aí o Wing deve estar uns R$ 15, a Enfys deve estar mais uns 15. De resto, Tech, talvez tenha no side, é uma carta um pouquinho mais cara, mas assim, de resto, acho que com 100 e pouquinhos reais você monta esse deck e ele é bem legal. Eu levei no meu semanal esse deck e eu fiquei 2-1, só perdi para um Queen Tarkin Quintal. Então, vale a pena montar esse deck. É um deck muito legal, muito bom, muito forte, que vai te dar uma boa base de como você jogar Star Wars Unlimited. Seguindo para o último deck, que para mim é o deck mais competitivo dos três. De novo é um amarelo e verde, mas ele é um amarelo e verde swarm, né, que a gente chama. Então ele é um deck que a sua ideia é botar várias unidades várias vezes em campo. E esse deck foi um deck que apareceu como surpresa na primeira semana de PQ. Se vocês voltarem no meu PQ Report, na primeira semana vai ter lá o meu PQ Report com esse deck aqui. Não é essa a versão do deck, essa aqui é uma versão budget dele, mas lá vocês vão encontrar a versão completa, se você pegar, gostar desse deck e quiser melhorar ele. Qual que é a principal ideia desse deck? É você encher o seu board várias e várias e várias vezes, né? Então ele é um deck que a gente chama de enxame, swarm. Você quer encher seu board várias vezes com criaturas pequenas. Então você vai descer Marine, você vai descer L3, R2D2, Sandalip Skipper, Cobbivante que busca unidade, você vai dar um Bounty que busca unidade, e você vai fazendo isso várias vezes, porque você tem várias cartas que te ajudam a achar mais unidades. Então o Cobbivante, por exemplo, você joga ele, quando ele morrer, você pode pegar uma criatura. Você procura nas suas 10 cartas do topo uma criatura de até 2 de custo, coloca no seu cemitério e joga ela. Né? Você tem, por exemplo, o Bounty Hunter's Query, que você procura quando uma unidade é o Bounty, né? Então, quando você mata uma unidade inimiga, você ganha o Bounty. Você procura as 10 cartas do topo do seu deck, joga uma unidade de custo 3. Então, é esse tipo de jogada que você vai querer fazer várias e várias e várias vezes ao longo do deck. Por que o Quinlan? Porque o Quinlan, como você vai jogar basicamente na curva nesse deck, ou até um pouco abaixo da curva, você vai conseguir dar o ping do Quinlan, principalmente nos turnos iniciais, e ganhar vantagem de board e dar um snowball a partir daí. E o ECL é feito para você conseguir ganhar mais ainda essa vantagem. Então, essa combinação é que nem o Quinlan Tarkin Quintal. A ideia é você ganhar vantagem de começo de jogo e snowballar o jogo a partir daí, certo? Aqui, de novo, algumas cartas que eu acho que são bem importantes. E o Wing eu acho que é bem importante. No outro deck ela coube no budget. Nessa ela ficou um pouco mais cara, mas acho que dá para colocar assim. E aqui algumas outras cartas. Millennium Falcon é bem forte nesse deck. A Ayla, que é uma carta do set novo. Né? Cartas especiais aqui nesse deck. Tech e o Hu Yang. Acho que é assim que se fala.
O tech, porque vai chegar um momento do jogo que se você ainda não matou, você pode jogar o tech e jogar 2 ou 3 unidades do seu smuggle, dependendo de quantos recursos você tem. Pode ser bem forte, às vezes pode decidir o jogo. E o Huyang é a carta perfeita desse deck, né? Porque tudo que você quer é buffar suas unidades. Então, ele dando mais 2 para alguma unidade sua, força o seu oponente ou a lidar com ele ou a lidar com a sua outra unidade, porque ela vai estar mais forte. Ele na curva é muito chato de lidar. Principalmente se você tiver uma unidade com sentinela. Então, por exemplo, você joga um Gamorrean Retainer e joga ele, cara, você dá sentinela, dá mais 2, às vezes pinga com Quinlan. É muito forte. Então é um deck que, assim, deu bastante trabalho nos PQs. Acho que ele fez mais de um top 8, então tem também um caminho claro para quem quiser dar o upgrade. E eu acho bem interessante. Estratégia do deck. Swarm, que nem eu já expliquei. Trocas inteligentes. Você tem que procurar fazer trocas de valor. Trocar uma criatura sua de custo 2 por uma criatura de custo 3, ou trocar algo seu que tenha When Defeated, como Cobbvant, por uma outra criatura que não tenha, vai te gerar a vantagem que você precisa com esse deck. Vale lembrar, ele não é um deck agro. Ele é mais um deck mid-range tempo do que um deck agro. Você quer ganhar vantagem do board e a partir daí snowballar o jogo. Você não quer sempre bater na base. Porque se você for sempre bater na base, o seu oponente vai fazer as trocas de valor para ele. E ele vai começar a te dar vários 2 por 1, porque você joga várias criaturas pequenas. Então você quer escolher as trocas que você vai fazer com esse deck, não o seu oponente, certo? E aí, a partir daí, você vai começar a snowballar o jogo, você escolhendo as trocas, você fazendo trocas de valor, trocas inteligentes, e enchendo o board 2, 3, 4 vezes no jogo. Você dificilmente vai ganhar o jogo enchendo o board a primeira vez. Você vai precisar de 2, 3, 4 vezes para ganhar o jogo. Tá certo? Esse é o deck que, se você quiser começar no competitivo do Star Wars Unlimited, eu acho que esse é o deck mais competitivo para você começar, tá? Uma menção honrosa aqui nesse vídeo. O Django Tarkin Town, que chegou na final do PQ da Epic, era um deck bem mais budget do que a versão normal. Então vale a pena vocês irem lá checar também esse deck, mas aqui eu quis trazer 3 decks de verdade budget. A ideia é que você consiga montar esses decks com menos de R$ 150 e começar a jogar já na sua loja, ir para um showdown, coisas desse tipo, ver se você gosta do jogo e a partir daí fazer certos upgrades. A gente sabe que o jogo é caro, a gente sabe que TCG é um hobby caro, não tem o que fazer, e que por ser um jogo novo as pessoas querem testar, mas elas não querem gastar muito dinheiro. Então aqui tem 3 decks que vão te dar uma sensação boa do jogo. Você não vai chegar e ser amassado por todo mundo, que também gera um sentimento muito ruim, mas você vai conseguir aprender bastante e ter um caminho claro de upgrade para os 3 que pode te dar sim algumas vitórias. E se você gostar, a partir daí você vai pegando as cartas e vendo onde você se encaixa mais em questão de arquétipo, de líder, etc. Fechou? Gostou do vídeo? Manda para aquele amigo seu que fala que quer começar no Star Wars, mas é tudo caro, né? Putz, vou montar um deck de R$ 1.000 e tantos. Não, pega o vídeo aqui, monta para ele o deck. Provavelmente muitos de vocês vão ter nas pastas de vocês, a maioria das cartas desse deck. Passa para o seu amigo para ele começar a jogar com você. Faz o desafio para você mesmo. Leva um desses decks na sua loja. Vê quanto você consegue fazer no seu semanal com um deck de R$ 100, R$ 150. Então fica a dica aí para vocês. Ou se vocês tiverem algum outro deck budget que vocês querem deixar aqui nos comentários para o pessoal ver, curtir, montar também, fique à vontade. Eu tentei trazer 3 decks diferentes, 5 estratégias diferentes, cada um para um perfil de jogador. Mas com certeza tem várias outras listas super interessantes por aí. Fechado? O próximo vídeo deve ser um deck tech especial, com convidado especial. Não vou dar muito spoiler, mas se tudo der certo, sai essa semana ainda. Fechou? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.